Continuando as nossas meditações das Escrituras no livro do profeta Samuel, no primeiro Samuel, ainda quero refletir com você um trecho que está ainda em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 25, que diz assim: é o Eli falando com os filhos dele, exortando-os, né? Ele diz: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Essas são as palavras do sacerdote Eli aos seus filhos Ofni e Finéias, que andavam aprontando com a vocação que tinham recebido, pervertendo pessoas, se relacionando sexualmente com as mulheres do santuário, usando garfo de tridente, né, porque era um garfo de 3 dentes, para zombar dos sacrifícios que era levado ao Senhor, cortando as regras de tudo aquilo que Deus tinha instituído. E ali, na sua cosmovisão limitada, o sacerdote, e é bom a gente lembrar que isso era no tempo dos juízes, naqueles tempos em que um certo Mica construiu uma casa de ídolos, em que um Gideão, que recebeu vitória contra os midianitas, morreu velho na Nababo com 70 filhos e muitas mulheres, em que um Sansão alcançou uma vocação maravilhosa, mas ele vivia procurando alguma prostituta, se envolvendo com filisteus, se envolvendo em festanças, que um certo levita tinha uma concubina que fora estuprada nos territórios de Israel, e para resolver o problema do estupro, os israelitas praticamente acabaram com uma tribo, e depois, para resolver esse problema, ainda ficaram sequestrando mulheres para os benjamitas. Enfim, era num contexto onde o culto havia sido instituído no deserto por Moisés, mas desde que eles adentraram a terra prometida, eles não se relacionavam com Deus, porque eles poderiam buscar ao Senhor. E você tem aí o próprio sumo sacerdote Eli, que era um homem que apresentava boas características, uma boa ética, digamos assim, mas me parece que era um homem que ele foi perdendo o temor do Senhor porque ele não enfrentou os seus filhos de maneira contundente contra esses sacrilégios, né? Essas violações do sacrifício instituído por Deus àquela época, conforme as mentalidades poderiam suportar. E aí, em meio à sua ética limitada àquelas percepções, ele lança essa divisão. Ele vai dizer para os seus filhos: meus meninos, estou sabendo que vocês estão pegando as menininhas, que vocês estão roubando carne do povo, que vocês estão fazendo churrascada, que vocês estão pervertendo o pessoal do santuário, lembrando que isso tudo acontecia quando o profeta Samuel ainda era criança, estava sendo criado ali no santuário, né, no tabernáculo, em Silo, nos territórios de Efraim. E aí ele diz isso tudo e fala: olha, se o homem pecar contra outro, Deus pode entrar e ser o juiz deles. Agora, se o homem pecar contra Deus, quem vai interceder por este homem? Embora seja uma formulação muito bonita, ela é tão bonita quanto, digamos, as formulações da direita. Bandido bom é bandido morto. Aí você vai investigar, a realidade mostra uma outra coisa. Inclusive mostra que os bandidos mesmo, que eles diziam que bandido bom era bandido morto, são bandidos muito defendidos por eles, né? O bandido que está sendo morto é alguém que é acusado de banditismo, mas que não fez nada nem para estar preso, conforme acontece nos presídios do país. Ou aquelas formulações de direita que fala Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou seja, Brasil acima de tudo é um disfarce para que, em nome do Brasil acima de tudo, os indivíduos vão sendo sacrificados, né? E Deus acima de todos é uma senha, é Deus bem longe de todos, Deus está bem distante de todos, até porque Deus acima de todos não é uma frase apetecível aos olhos do Senhor, porque o Senhor queria habitar em todos. Ele diz na boca do profeta: olha, no coração escreverei as minhas leis, na mente vou imprimir o meu espírito, e vocês todos serão cheios do meu espírito. Ou seja, Deus queria estar dentro de todos. Só religião e só ideologismos é que acham bonita essa frase, Deus acima de todos, porque não é o sonho de Deus, né? Mas as frases são bonitinhas, são formuladas, são formatadinhas, são legais de ouvir, né? E aí vem essa frase do Eli: olha, quando um homem peca contra o próximo, o Senhor entra no meio como juiz. E quando o homem peca contra Deus, não tem quem o julgue, meus filhos.
E aí, Eli está perdoado. Mas não eu e você que temos de ler essa palavra a partir da palavra eterna que é Jesus. Eu e você não podemos levar conosco essa concepção do bem intencionado Eli. Porque Jesus veio quebrar esses provérbiozinhos tradicionaizinhos de teor de direita, no sentido de que é tradicionalista, mas o tradicionalismo acaba destruindo a tradição do amor de Deus, a tradição da iluminação da graça, a tradição da mudança constante e das coisas novas que Deus quer fazer em nós e trazer para nós. Ah, é? É. Jesus chegou um dia e ele acabou com essa separação. Não tem esse negócio de pecados contra os homens e pecados contra Deus. Todo pecado contra Deus está no pecado contra o próximo. E por isso que Jesus já chega e diz, olha, eu dou para vocês um novo mandamento, no qual todos os outros vão estar contidos. Todos os outros vão ter esse arquétipo, essa característica. Qual é o novo mandamento que eu dou a vocês? Que não desconsidera estes aqui do Antigo Testamento, mas que dá a eles uma outra formulação, que institui a prática constante da misericórdia, acerca da qual Deus criticou a igreja de Éfeso. Olha, vocês são corretos, vocês estão muito bem nos estatutos, nos juízos, nas leis, nos mandamentos, mas vocês abandonaram a prática das primeiras obras. E o que são as práticas das primeiras obras? São as práticas de amor, de misericórdia, de acolhida. E aí eu estava dizendo, Jesus chega e institui, ele fala, nisto conhecerão que todos são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. De maneira que não ter amor uns aos outros é não amar a Deus. Aí o João, o apóstolo amado, ele vai reforçar na sua epístola, gente, vocês têm de amar, porque Deus é amor. Aquele que não ama, e está falando de relacionalidade, não conhece a Deus. Aquele que ignora o próximo, está ignorando Deus. Jesus chega no capítulo 25 de Mateus e fala, olha, o grande juízo eterno é este. Eu vou ver o que é que vocês fizeram uns com os outros. Tive fome, você me deu de comer? Tive sede, você me deu de beber? Eu era um estrangeiro, você me hospedou? Eu estava nu, você me vestiu? Eu estava preso, você foi me visitar? Mas, Senhor, quando foi que o Senhor estava desse jeito e a gente não fez isso? Toda vez que vocês deixaram de fazer isso a quem crê em mim, vocês deixaram de fazer isso a mim. Por outro lado, venham benditos de meu Pai, porque eu estive em todas essas condições e vocês foram, mesmo não tendo provas cabais de que era eu, não precisa. A gente encontra Deus no próximo. Isso não é zen budismo, não é filosofia chinesa, não é shintoísmo, não é taoísmo, não é hinduísmo, não é panteísmo, não é que todo mundo é Deus, mas Deus está dentro de todo aquele a quem ele se revelou. E aí é que Eli cometeu essa gafe, porque os filhos de Eli, ao se relacionarem com as mulheres do santuário, ou com que seja lá quem fosse, os filhos de Eli, ao fazerem comércio com os elementos do templo, eles estavam pecando contra Deus, não é porque era questão do templo, é porque eles estavam pervertendo corações. Né? É claro que os seres humanos gostam dessa divisão entre o que é sagrado e o que é profano, né? Ou o que é sagrado e o que é santo. E aí, até o pastor Caifás já diz muito isso, é bom relembrar aqui, ele diz isso, olha, o sagrado a gente faz, o santo é. Você pode, espontaneamente, territorializar lugares. Né? Abraão ia seguindo e ia erguendo altares ao Senhor. Às vezes você faz o seu quarto um santuário. É um movimento humano na direção de Deus, uma disciplina que Deus por vezes recebe. Isso é sagrado. Agora, santo é o que você faz neste lugarzinho. Isso aqui eu posso dizer que isso aqui é um cenário sagrado, né? Onde eu de um lado tenho aqui a representação do pensamento e a representação da espontaneidade, né? Isso é uma coisa sagrada, mas o sagrado é só para eu conversar com elementos interiores do meu mistério, do exercício do meu ministério. Isso não tem nada a ver com Deus. Agora, o santo é aquilo que eu sou diante de você nessa câmera, e o que eu sou fora de você
é o que eu vou sendo no dia a dia com o próximo. Foi Jesus quem disse isso. Então é nisso que a gente vai ser reconhecido ou conhecido, se a gente tem amor uns aos outros. Então esse negócio de... Eu já vi até pastores dizendo isso, né? Eu conheço uma situação de um pastor famoso aqui de Belo Horizonte, que numa loja de comércio de carros disse para o outro pastor: fulano, vou te contar uma coisa. Quem perdoa é Deus. Eu não perdoo não sou Deus. Eu vou correr atrás, eu vou vingar milímetro por milímetro tudo aquilo que eu não gosto em você. Agora, Deus perdoa. Deus dá o jeito dele de perdoar. É essas pessoas que pegaram essa frase pronta do Eli. Deus perdoa. Eu não, eu vou fazer o meu ministério de autoridade pastoral para me vingar de você, porque você saiu da minha aba. E por aí vai, né? Ou aquele pastor que pensa que, ah não, então se eu procuro uma prostituta lá no prostíbulo, esse é um pecado menor do que o dos filhos de Eli que estavam transando com as mulheres do santuário. Para Deus não faz diferença, porque quem está transando com a mulher no santuário e quem está transando com a garota de programa, ele está explorando os seres humanos do mesmo jeito. Porque eu, na qualidade de cheio do Espírito Santo, teria o dever imprimido em mim, impresso em mim, de ser luz por onde eu passar. Então eu já teria que ter em mim essa veia de não querer parar na casa de prostituição para me relacionar com uma mulher que está... mas ela está se vendendo. Não interessa o que ela pensa da vida dela, interessa o que eu penso. Se os meus olhos são bons, disse Jesus, todo o meu corpo, toda a minha existência é luminosa. Então eu estou o tempo todo tendo de ser santo diante de Deus, aqui diante de você e no dia a dia, de maneira que o Espírito Santo é que vai nos esvaziando dessas vontades machistoides de ficar fazendo diferença. Não, eu nunca peguei ninguém no santuário. Mas assim, né, a carne é fraca, então eu vou num prostíbulo. Não tem essas divisões. Para Deus, pecado é pecado, porque o que está em jogo é que você é a habitação dele. Aquilo que você está fazendo e que ninguém faz, é nisto que consiste o pecado. E não é por você não ser flagrado, é porque quem ama, quem foi iluminado pelo Espírito Santo, quem é habitado pelo Espírito Santo, não vai ficar fazendo essas diferenças. Tem responsabilidade naquilo que a gente chama de altar, né? E tem responsabilidade do dia a dia, porque eu é que sou o altar ambulante, você é que é o altar ambulante agora, como o tabernáculo no deserto, ambulante, caminhando, sendo transformado o tempo inteiro. A questão de igreja, de fazer sexo no santuário, de pegar as meninas do louvor, isso são localidades que dizem apenas da sua perversão seletiva. Mas na verdade, diante de Deus, você é perverso do mesmo jeito. Se você está transando com a menina do louvor, ou se você está transando com uma garota de programa. Né? Não é porque o mundo é assim que você vai ficar agora dividindo, justificando as suas canalices. Então a responsabilidade só aumentou. Daí essa divisão que o sumo sacerdote ele faz é totalmente artificial e enganosa. Diante de Deus, o que vale é quem você é e não qual lugar você escolhe para pecar. E aí acabam-se essa diferença entre o santo e o sagrado. Tudo é santo, porque tudo em mim é santificado nele, das minhas percepções às minhas recepções, o que eu estou recebendo, e o que sai de mim não pode me contaminar, o que sai de mim tem que ser rios de água viva, resultado do batismo no Espírito Santo, no qual eu fui mergulhado e a partir do qual eu fui habitado por esse Espírito eterno, que é o caráter de Deus em nós. Por isso que nesse sentido, eu até queria, para finalizar, ler com você uma passagem onde Jesus vai falar de maneira mais detalhada sobre isso, lá em Mateus no capítulo 10. Em Mateus no capítulo 10, a partir do versículo 40, é exatamente aquela passagem onde Jesus estava falando das dificuldades da caminhada. Ele estava falando ali, ele sendo um ser humano marcado pelo tempo, ele estava falando ali com um grupo de judeus, galileus, que ele escolheu para anunciar o Evangelho, mas ele também estava já expandindo isso para todo aquele que o encontrasse. Por isso que ele já acaba com essa questão da divisão entre o santo e o sagrado, porque quando ele fala assim, quem gosta de sagrado entende que quem busca a Deus é quem vai ao templo, quem usa as indumentárias, quem estabelece horários, e isso é bom para nós, é o nosso caminho diante de Deus. Mas
quem entendeu o que é ser santificado, entende pela simplicidade com a qual Jesus colocou as coisas. Para Jesus, o que é santificado? É quando 2 ou 3, a nós dois aqui, ó, já somos 2. 2 ou 3 se reúnem no nome dele, se reúnem em função dele, se reúnem por amor a ele. Ou seja, se você já está até assistindo essa mensagem porque você tem interesse em se aprofundar no conhecimento do Senhor, nós já estamos reunidos no nome dele, e isso é eclésia, isso é reunião, isso é igreja, onde estiver no mínimo 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio dele. É claro, se a gente pode, em tempo de pandemia, não está podendo, os crentes estão fazendo uma loucura, estão se reunindo nos templos aí, né? Mas, excetuando esse caso onde Deus claramente se manifesta, a prudência deveria nos fazer o seguinte: olha, o Espírito que habita nele, habita em mim, então nós estamos ligados, unidos e jungidos no mesmo Espírito. E aí, o Senhor está aqui. Se você está assistindo a este vídeo porque você está procurando se relacionar melhor com Ele, né? E isso não tira a sua crítica, isso não tira a sua capacidade de avaliar o que este profetinha está falando. Aí Jesus vai e chega, junto com essa história dos 2 ou 3, ele fala assim, depois ele falar da radicalidade do que é segui-lo, né? Olha, quem ama pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perde, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la, ainda vai achá-la de maneira muito mais abundante. Aí ele continua em Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha Jesus minimalizando as coisas, né? Ele não está minimizando, ele não está dando pequena importância, pelo contrário, ele está minimalizando, ele está dizendo: o pouco basta. Você não precisa nem ser profeta, basta você enxergar em alguém profeta meu, e atestar, o meu espírito em você atestar que aquela pessoa é minha e que você a recebeu como profeta, você recebe galardão de profeta, porque uma coisa está ligada à outra. Tá vendo como que é diferente do que ele disse para os filhos dele? A responsabilidade é diária, é diuturna, não é que é responsabilidade, não é obsessão. Ai meu Deus, quem é profeta, quem não é? É o pequenino, vou dar água para quem? Não é isso, não é essa disputinha que a religião já transformou em disputa. É só você se assumir e dizer: cara, eu tenho o melhor olhar que alguém possa ter. Eu estou em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, eu vou me aprofundar na palavra de Jesus, e o Espírito de Jesus vai me fazer encontrar-me com todo aquele que tem de passar pelo meu caminho. Né? É bom enfatizar que o samaritano que acudiu o homem que foi assaltado, ele não criou um projeto social para acudir assaltados. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a gente tem que ser igual criança, a gente tem que abraçar quem nos chega, a gente tem que abraçar o que a vida coloca diante de nós. E é claro, é criança, e não menino birrento, ingênuo, de mau caratismo. É criança no sentido da pureza, de não confundir domínio próprio com ter controle de tudo. Domínio próprio no sentido de que as coisas que estão em mim, elas vão sendo absorvidas pelo Espírito que me habita, o Espírito Santo. Então não tem nenhum exercício comportamental. É exercício espontâneo, tal qual as aves do céu fazem suas caquinhas. E o que é uma caca de ave do céu? É a semeadura, elas vão cacando e semeando. Né? Assim deveria ser a vida de quem foi transformado pelo Espírito Santo. As suas obras já são o seu semear, as suas obras já vão dar frutos. Porque é isso, não são obras da carne. É fruto do Espírito. De maneira que até aquilo que te sobra, até o aparelho excretor está jogando pérolas sobre, não aos porcos, mas a terra. Porque aquilo vai germinar e aquilo vai crescer. E é com essa confiança das aves do céu que Jesus nos convida a andar. E aí não tem pecar contra Deus e pecar contra os homens. Pecar contra Deus é sobretudo pecar contra as pessoas que são habitadas por Deus.
E nessas relações, nessas microfisicalidades das relacionalidades, o Espírito Santo vai te iluminando, vai dizendo, aqui não vai não. Não ande com essa pessoa pertence a mim, mas os seus caminhos serão diferentes. É Ele quem ilumina, porque conforme diz 1 João capítulo 2, e 27 a 29, vai dizer, é o Espírito quem nos ensina todas as coisas. Não quer dizer que você não tenha necessidade de estudar e de meditar com outras pessoas, mas quer dizer que, tirando essas questões gerais que eu estou dizendo aqui, o Espírito Santo é quem te ensina. Mas olha a minimalização do poder do Espírito, que não é minimizar, é minimalizar, querendo dizer o seguinte, olha, o poder do Espírito ele atinge o macro e vai no micro. Quem der de beber um copo d'água ao pequenino, porque o conheceu como pequenino, isso é diferente, né? Quem gosta de sagrado dá dízimo em grandes organizações, porque agora fiz uma aposta com Deus e Ele vai me abençoar. Agora, a minimalização é, eu tenho prazer em contribuir com as coisas do Senhor e eu localizei gente de Deus. Passa por aí. Então, não é essa preocupação em levar dinheiro para lugares grandes, mas é você reconhecer o Senhor nas coisas mínimas, no 2 ou 3, no dar um copo d'água para aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, mas você sabe que o Espírito Santo habita ali. E é só você ver como é que Jesus agia que a gente deveria aprender a agir igual a Jesus. Quem eram as pessoas que Jesus recebia no dia a dia? Era gente de péssima reputação, mas que ele sabia que dentro daqueles corações tinha potencial, tinha mudança, tinha arrependimento sincero, por vezes espalhafatoso, como daquelas mulheres que faziam aquele vexame em público, mas elas estavam num processo de arrependimento. A samaritana, aquela mulher que quebrou um vaso de alabastro e o derramou sobre Jesus, obras espalhafatosas de arrependimento, e esses eram profetas santas do Senhor. Então é isso que a gente precisa reconhecer. A gente precisa não ter medo de ser cheio do Espírito Santo. É o que Jesus diz, mas como que eu vou saber? Jesus falou, não adianta ficar localizando ele ali, ele aqui, porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Então não adianta você ficar localizando se você pecou contra Deus ou pecou contra o próximo. O reino de Deus vem de forma diuturna, sublime, espontânea, imperceptível, e você vai só sendo nele, vai só amando, recebendo, sem medo de ser feliz, porque é ele quem está em você. Isso tudo é absurdo demais para os elis da vida, que ficam separando o sagrado e o profano, ou o santo e o sagrado. Para a gente que tem o Espírito Santo, tudo é santo. E tudo vai sendo santificado na medida em que eu, cheio do Espírito Santo, vou agindo. Porque o Espírito está em mim, o Espírito está em você. Tudo vai sendo santificado todos os dias nele. O arrependimento vai acontecendo a cada palavrinha que a gente emite. Esse é o projeto do reino de Deus por excelência, porque o reino de Deus está dentro em nós. É isso. Acabemos com essa divisão do Eli, porque essa divisão não o levou para lugar nenhum. A herança dele foi destruída, conforme veremos nos próximos vídeos. Então o que eu e você temos que ficar é com aquele que é maior do que Eli e que disse, quem não é contra você, é por você. Porque alguém disse para Jesus, Jesus, estão expulsando demônios em teu nome e nós queríamos proibi-lo, porque ele não anda conosco. Jesus falou, mas quem falou que quem é meu tem que andar com vocês? Ele tem que andar comigo. Às vezes a única maneira de a gente andar com Jesus é precisando não andar com outras pessoas que são de Jesus. Isso é divisão? Não, continuamos unidos, em unidade no mesmo Espírito. Mas assim como o Espírito é um e os dons são diversos, as realizações também são diversas. Tem gente que é de Deus e nunca vai me entender. Mas por favor, eu estou falando aqui no nome de Jesus. Você não precisa falar mal de mim, porque eu estou falando no nome desse Jesus que você ama. Às vezes eu me pego falando com alguém, né, alguns crentes se acham esquisita a minha abordagem do Evangelho. Eu falo assim, cara, fica sossegado, porque eu tenho certeza, eu sou muito mais crente do que você. Eu sou muito mais crente que o tempo todo que você já passou aí nas suas religiões, porque a pessoa se escandaliza quando a gente recebe quem a religião acha que a gente não deveria receber. Né? É diferente disso que os filhos de Eli estavam fazendo. Eles estavam pervertendo pessoas que contavam
com a atuação sacerdotal deles. Agora, eu não, eu estou recebendo e não vou me perverter por isso. Pode ficar tranquilo, não sou maconheiro. Falando com seu preconceito, né? Não sou maconheiro, não sou viadinho, deixa eu ver o que mais. Não tenho mais de uma mulher, o que mais que eu poderia falar que te satisfaça? Detesto bebida alcoólica. Agora, isso não é para eu fazer juízo sobre o próximo. Porque eu posso até não fazer essas coisas topicamente, mas eu sou tão pecador quanto esses que você tem medo de receber. Por isso que não receber essas pessoas é pecar contra Deus. E aí, se eu estou vituperando os meus irmãos, o que o Espírito que me habita pode fazer comigo? Vai acontecer aquilo que diz a Escritura, né? Eles estão entristecendo o Espírito de Deus, eles estão apagando o Espírito. Cuidado! Agora, nem todo mundo tem que entender o que eu estou dizendo aqui. Nem todo mundo precisa concordar com o que eu estou dizendo aqui. Daí Jesus dizia acerca daquele homem, olha, está expulsando demônio em meu nome, mas não anda com vocês, não o proíba. Ele está expulsando no meu nome, ele me entendeu, mas para me entender, não precisa andar no grupinho de vocês. O meu reino é diverso. Eu tenho ministérios maravilhosos. Vocês nem fazem ideia de onde eu sou adorado e por que mês eu sou adorado. Por outro lado, Jesus vai dizer para os apóstolos, contudo, quem comigo não ajunta, espalha. Aquele cara está lá do outro lado, mas ele está juntando comigo. Não o proibais. Agora, tem muita gente que está aqui comigo, mas não está juntando. Né? Quem comigo não ajunta, espalha. Tem muita gente aí ajuntando, mas não é com Jesus que ele está ajuntando. Ele está ajuntando em nome da fortuna dele, do ministério familiar dele, das carências afetivas dele, de um monte de coisa egocêntrica. Aí Jesus fala, não está juntando comigo. Então, a igreja pode ser imensa, pode virar uma torre de Babel gospel. Está tudo espalhado. Está tudo espalhado. Porque comigo não tem mais essa divisão espiritual entre pecar contra Deus e pecar contra os homens. Quem está pecando contra os homens está pecando contra Deus. E vice-versa. Pense nisso e saiamos dessa armadilha linda. Uma frase pronta, uma frase tradicionalista, mas enganosa, do nosso querido Eli, que nos seus tempos foi salvo. Mas não eu e você se continuarmos fazendo essa divisão entre pecar contra Deus e pecar contra o próximo. Porque o Senhor habita em nós. E nós somos tabernáculos ambulantes, temos de ser sacerdotes ambulantes, sendo pontes entre uns e outros no amor de Jesus. Deus te abençoe.